Aqui no Se Meu Mochilão Falasse, nós já falamos várias vezes sobre voluntariado, né? A gente já falou sobre a experiência em si de voluntariar, já falamos das diferentes plataformas que existem, mas hoje a gente vai abordar esse tema de uma forma um pouco diferente. No episódio dessa semana, a gente vai falar hoje especificamente sobre fazer voluntariado no continente africano. Mas não vai ser aquele papinho fácil de, vai lá na Worldpackers, aplica para o voluntariado. Não, a gente vai fazer vocês, ouvintes, pensarem sobre o voluntariado na África e também no continente africano em si de uma forma um pouco diferente e te colocar também no caminho certo para fazer um voluntariado ou até mesmo um turismo normal mesmo, de uma forma responsável. Então, se o seu mochilão falasse sobre voluntariado na África, o que ele diria? Bom dia, galera! Está no ar mais um episódio do nosso podcast preferido, Se Meu Mochilão Falasse. Aqui é a Mari, do Instagram Vida Mochileira, e comigo está minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram @AndréaLeonel_. Hoje a gente está abordando o tema voluntariado na África, como a Andréa falou, mas toda quinta-feira, às 7 da manhã, a gente traz aqui para vocês vários temas relacionados à viagem. Às vezes a gente fala sério, como hoje, mas a gente também dá várias risadas com os nossos perrengues e histórias engraçadas de viagem. E a maioria das vezes a gente traz convidados aqui. Então hoje, por exemplo, a gente tem duas convidadas super especiais que vão falar um pouquinho melhor sobre essa vivência, esse conhecimento delas sobre o continente africano. Só que aí foi tanto assunto, mas tanto assunto, que a gente decidiu cortar esse podcast em 2. Então, essa semana a gente vai falar sobre o voluntariado na África e alguns questionamentos que vocês precisam ter antes de decidir, né, fazer esse voluntariado. A segunda parte a gente vai falar sobre turismo e sobre o voluntariado responsável. Como fazer um voluntariado responsável na África. Então, eu vou deixar que elas mesmas se apresentem. Com a palavra, Carol Ucier. Oi, gente. Aqui quem fala é Carol. Primeiro, deixa eu agradecer a Andréia e a Mari por me convidarem para vir falar nesse podcast. Eu estou muito feliz. Primeira vez que eu estou aqui gravando com vocês, mas estou muito feliz mesmo de estar aqui. Porque eu estou viajando, morando, trabalhando, sendo nômade, dançando muito pela África Ocidental desde dezembro de 2016. Então, completei aí já 3 anos na África Ocidental. Eu fui para lá a princípio, eu estava saindo para uma volta ao mundo de mochilão, e aí eu acabei recebendo uma oferta de emprego em Gana, na África Ocidental, que era para ser por 6 meses, que acabou virando 1 ano e meio, e desde então não saí mais da África Ocidental. E apesar de eu nunca ter voluntariado por lá, eu acho que eu tenho muito contato com várias pessoas dessa área. Eu mesma trabalhava na área de desenvolvimento antes de pedir demissão, e é um assunto que para mim se tornou quase que uma causa, eu acho. Então, para quem me conhece, eu estou lá no Instagram, carol.ucier, e é isso, eu vou compartilhando por aí as minhas reflexões, as coisas que eu vou aprendendo, as coisas que eu vou desaprendendo, as formas como eu vou sendo provocada, vivendo lá na África Ocidental. E estou muito feliz de poder conversar um pouquinho sobre isso com vocês aqui hoje. E aí, gente, para quem não sabe como escreve o Ucier, é carolnormal.ussier. Então segue lá a Carol no Instagram. E aí a nossa segunda convidada é a Luíse, uma amiga minha, seguidora também do Vida Mochileira. E eu queria convidar ela para se apresentar também e falar um pouquinho da experiência dela em relação ao nosso tema de hoje. Luíse, se apresenta pra gente. Oi, gente, boa noite, ou boa tarde, não sei que hora vocês estão escutando o podcast. Eu sou muito ruim de me apresentar, mas eu sou Luíse Alves, eu tenho um blog de viagem também que está um pouco parado agora, que é o blog Once Upon a Trip. Eu morei em 5 países nesses últimos 5 anos, então eu estou dando uma rodada aí pelo mundo, cada vez eu vou trabalhar num lugar. Sou formada em Relações Internacionais, tenho mestrado em Políticas Públicas de Desenvolvimento, e a minha proximidade com esse tópico é muito mais relacionada a parte acadêmica, e eu me envolvi numa campanha muito forte contra voluntariados em orfanatos, em particular aqui na Europa, quando eu estava fazendo mestrado, e trabalhei muito em ONGs com relação à infância e juventude. Hoje em dia trabalho numa organização aqui em Amsterdã, que trabalha com sustentabilidade e com empresas,
E é isso, hoje em dia estou morando aqui na Holanda e esse assunto é um assunto que sempre é aquele assunto do clique. Toda vez que alguém fala sobre isso comigo, eu quero falar sobre, eu quero desconstruir, porque é um assunto muito mais complexo do que a gente pensa e sempre vale a pena debater, assim. Eu acho que é muito legal essa iniciativa. Estou animada para falar do tema. Luiz, e fala só o seu Instagram de novo com calma para a galera pegar. Do @blog Once Upon a Trip. E acho que esse episódio é muito bom que vocês as duas falaram que gostam muito desse tema, que é um tema que provoca, porque realmente não teria como a gente fazer esse episódio sem convidados, né? Porque eu e a Mari já viajou ali no norte da África, ela vai falar um pouco sobre isso, mas eu nunca botei o pé na África. O que eu tenho mesmo é uma vontade, assim, de aprender mesmo, eu acho que a África é um lugar que muita gente tem muitas opiniões sobre a África, se ouve falar muito, mas de um ângulo muito específico, né? As informações que são passadas para a gente são muito específicas. E mesmo durante as minhas viagens, como eu já viajei para alguns países que têm uma reputação também, eu cheguei lá e vi que não era nada daquilo. A África é uma região assim que me provoca dessa maneira. Então, é por isso que a gente está chamando vocês aqui para trazer realmente essa vivência. Eu acho que se vocês forem seguir as duas lá no Instagram delas, vocês vão ver que é realmente uma nova forma de abordar o tema, sabe? E eu espero que os ouvintes também peguem essas ideias desse podcast também, né, Mari? Sim, e a Andrea falou, né, que eu já viajei pelo norte da África, assim, eu só fui no Marrocos mesmo, assim, foi o único país que eu fui na África, então eu acho que a mesma relação e a mesma opinião que ela tem sobre a África, acho que é a mesma que a minha, é um continente ainda um pouco novo e que, sim, tem muitos pontos de vista, e foi bem legal esse tema, a gente trazer isso, porque a Andrea viaja com voluntariado, né? E eu viajo também através de voluntariado, mas a gente trouxe esse tema porque, especificamente, voluntariado na África levanta muitas questões importantes e que muita gente, às vezes, acha que a gente está indo só com o foco de estamos indo para ajudar e tal, mas tem outras vertentes que às vezes a gente nem olha e nem pensa que elas existem. Então, eu acho que é legal a gente trazer a Carol e a Lu aqui para trazer e levantar essas questões de uma forma muito branda, de uma forma muito acolhedora, né? Pra gente trocar mesmo uma ideia. Acho muito legal você comentar isso, Mari, essa questão de ajudar, só para já começar fazendo um adendo, porque eu te acompanho também, tem muitos anos, desde antes de eu ir para Gana, eu já te acompanhava, e acompanho outras pessoas também, e assim, a visão que eu tenho de quando as pessoas fazem voluntariado em outras regiões do país, em outros continentes, né? Então, por exemplo, quando vocês foram lá para a fazenda na França, é de que muitas vezes as pessoas vão buscando até aprender alguma coisa, né? Você vai para um voluntariado numa fazenda orgânica para aprender, de repente, alguma coisa daquela fazenda e trocar, né? E aí, quando as pessoas falam de viajar para o continente africano, é sempre muito com a expectativa de que eu vou lá para ajudar, né? Eu vou lá para salvar o mundo. Então, eu acho bem legal já colocar esse ponto, assim, só de perspectiva mesmo, da gente pensar como é que a gente olha o voluntariado em outros continentes e como é que viajar na África, no continente africano, de modo geral, é abordada, né? Exatamente. Então, vamos entrar, então, aqui no tema. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês duas é o seguinte: quando seguidores ou amigos, familiares chegam para vocês e falam... Tipo, quando eles abordam o tema África, ou até o tema voluntariado na África, quais são normalmente assim, as perguntas que as pessoas fazem para vocês? Quais são os medos e as preocupações que as pessoas costumam ter? E se elas falam de voluntariado, elas falam alguma motivação? Assim, vocês acham que normalmente é essa motivação? Quero ir lá salvar as criancinhas da fome. Como é que as pessoas abordam esse tema com vocês? Eu acho que, primeiro, muita gente que vem falar comigo sobre isso não vem nem perguntar, vem já expor que ela quer fazer aquilo e vem como uma ideia, assim, é uma ideia tão pronta na cabeça dela, sabe? Faz tanto sentido que ela quer fazer o bem, cheia de boas intenções, que é muito difícil depois você quebrar e desconstruir essa ideia. Mas existem pessoas também que vêm fazer perguntas. Eu tenho um amigo que tinha muita vontade de fazer um voluntariado e ele queria ir para um país diferente. Ele queria usar as férias dele para ir para algum lugar, então ele estava querendo juntar essa coisa, né? Eu acho que tem muito isso, do juntar a possibilidade de viajar
com a possibilidade de, né, reconhecer seus privilégios e transferi-los para outras pessoas. E aí, conversando com ele, explicando, assim, coisas negativas do voluntariado, especificamente voluntariado com crianças, em orfanatos, ele foi pensando em muita coisa e falava, caramba, eu não sabia disso. E hoje em dia, ele escolheu trabalhar com o nicho dele, né, contribuindo com a experiência dele, com jovens de periferia de Porto Alegre que queriam acelerar os seus negócios, e ele deu consultoria de negócio para eles. E, estando perto de casa, ele poderia ajudar de uma maneira mais sustentável, de longo prazo, e ele entendeu que, para ele, como ele estava querendo tudo ao mesmo tempo, né, visitar e trabalhar, não valia a pena para ele aquilo, e talvez a maneira como ele pudesse ajudar outros países, assim, se podemos dizer ajudar, seria viajando para aquele lugar, conhecendo mais sobre aquele lugar, né, apoiando iniciativas locais, dando dinheiro para empreendedores locais, em vez de ir numa agência de viagem internacional, paga um cara que é um guia local, consome artesanato da pessoa local, entendeu? Isso é uma forma de ajudar também. Então, eu acho que a gente tem que se fazer muitas perguntas antes da gente pensar em fazer voluntariado. É muito mais dúvida do que certeza. Nunca chega e fala, eu vou fazer e pronto, e minha cabeça está feita, eu não vou mudar de ideia, porque existem muitas perguntas a ser feitas antes de você tomar essa decisão. E você, Carol, você vê as pessoas chegando com a certeza de que eles podem salvar a África da fome? Eu recebo, acho que talvez ao contrário, assim, não é uma visão completamente diferente, mas é uma abordagem bem diferente, porque eu recebo muitas dúvidas e muitas perguntas, mas todas cheias de estereótipos, né? Então, assim, as perguntas, acho que talvez as que eu mais recebo de todas em 3 anos, e eu fico muito feliz que, assim, pelo menos as pessoas que me acompanham já há bastante tempo, eu vejo que essas perguntas têm diminuído. Muito, mas toda vez que vem uma leva de pessoas novas, sempre voltam essas perguntas. E a primeira é sempre assim, quando as pessoas vêm perguntar sobre viajar para a África, a pergunta número 1 é tipo, nossa, eu queria tanto ajudar crianças, como é que eu faço para fazer isso? Na África. A primeira questão, até voltando um pouco atrás, é como é que eu faço para viajar para a África? E aí, lembrando que a África é um continente com 54 países, né? Então, aí eu, por exemplo, só tenho a vivência da África Ocidental, então eu sempre respondo, depende, para que lugar do continente você quer viajar? Porque, por exemplo, eu até já fui para o Marrocos, mas eu não sei se eu poderia passar dicas de Marrocos, por exemplo. Talvez eu indicaria falar com a Mari, né? Porque eu não tenho tanto essa vivência recente. Então, essa é a pergunta número 1, assim, o que eu faço para viajar para a África para ajudar? E aí, sim, vem cheio dos estereótipos de, mas não é muito perigoso, mas mulher viajando sozinha, e tem muita pobreza. E aí eu sempre lembro, se vocês me fizeram essa pergunta, eu tava lembrando teve a primeira vez que eu vim pro Brasil, eu tô falando do Brasil hoje, né? Volto para lá daqui uma semana. Primeira vez que eu vim para cá, eu encontrei com uma tia minha, que ela já tem bastante idade, assim, mas ela já veio direto com todos os estereótipos possíveis em uma frase, assim, ela veio, nossa, Carol, que legal que você tá aqui, nossa, você deve estar ajudando muito lá na África, né, aquelas crianças magrinhas, pobrinhas, lá no meio daquelas guerras e os elefantes, foi uma frase inteira, só de estereótipos, e eu já tava viajando, né, e aí ela já vem com essa certeza de que eu estou lá, eu falo que eu tô no continente africano, até as pessoas que não me acompanham no Instagram, que não sabem o que eu tô fazendo, acham que eu estou no continente africano para ajudar, né? Porque, obviamente, se eu estou lá, uma pessoa branca, que mais que eu estou fazendo lá, né? Do que ajudando. E eu já tive essa mentalidade também, na verdade, até lembrando, assim, eu fico sempre tentando lembrar como é que foi, né? Eu trabalhei muito tempo na área de desenvolvimento, mas eu lembro, assim, quando eu estava para me formar em engenharia ambiental, minha mãe veio me perguntar o que eu queria fazer da vida, e lá atrás, em 2012, eu já virei e falei, não sei, eu sinto um chamado, eu acho que eu tenho que ir para a África. E lá atrás eu achava que era isso, né? Vamos salvar o mundo na África. E é um processo todo de desconstrução, que na verdade hoje eu vejo que a minha ida para a África foi muito mais eu me salvar, né? Foi um salvamento meu próprio do que salvar os outros. Mas acho que essas são as principais perguntas mesmo, assim, essas generalizações, esses estereótipos todos. Eu acho que tem uma outra coisa também, que é uma motivação, e aí também fala um pouco da minha experiência, porque eu também tinha essa vontade quando estava na faculdade. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, então você está sempre estudando dos conflitos do mundo. Eu até sabia um pouquinho mais, assim, eu fiz matérias de África, realmente estudando o continente africano, né, sabia um pouco desse
né, a ideia que as pessoas têm de África, mas eu via pessoas indo lá fazer trabalho voluntário e falava, nossa, isso vai pesar muito, vai ficar muito bom no meu currículo. E até hoje tem vagas na minha área que pedem que você tenha experiência em países do sul global, porque faz a diferença você trabalhar em países do sul global, porque é diferente e tal. Enfim, isso conta. Então, eu achava que ia ser bom pro meu currículo. Minha mãe quase me deu um tapa na cara quando eu falei isso, tadinha. Ela não ia me dar um tapa na cara, mas ela ficou revoltada, falando, você não lava nem a louça em casa, vai ajudar alguém não sei aonde. Por que você não foca em ajudar a gente daqui e tal, fazer voluntariado aqui? Tem tanta gente que precisa aqui, onde você entende muito mais, e você quer ir pra África, tipo... Então, assim, a gente acha que ser um super-herói e ir pra África salvar as pessoas é um caminho, né? Mas a gente não pensa em soluções coletivas, de ajudar projetos que já estão estabelecidos, de pessoas que sabem o que é melhor para a África, pessoas da África, elas sabem como resolver o problema, elas só precisam do dinheiro e do recurso para fazer aquilo. Por que você não apoia esse tipo de iniciativa, ao invés de achar que você sozinho, indo para a África, vai salvar o continente? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco também por esse lado. Eu acho que tem uma coisa associada a tudo isso, que às vezes eu fico pensando muito sobre isso. Quanto mais eu recebo as perguntas, mais me faz refletir, né? Eu acho que tem uma questão que é a falta de informações sobre o continente como um todo. E aí, tanto a falta de informação sobre os impactos do voluntariado com crianças, que eu acho que a gente ainda vai abordar, né? Mas muito antes disso, eu sinto que as pessoas que demonstram interesse em viajar para o continente africano, às vezes até acham que não tem nenhuma outra forma de se fazer isso sem ser fazendo voluntariado. Ou que não tem nenhuma outra forma segura de se viajar para o continente. Até a Andréia uma vez veio conversar comigo, Sim, né? sim. Não sei se foi depois que eu fiz uma live, mas foi alguma coisa no Instagram que você veio me perguntar, mas André, nossa, mas qual seria a outra alternativa, né? De voluntariar sem ser com essas questões, porque você viaja trocando, né? O seu trabalho por hospedagem, alimentação. E rola muito isso com o continente, essa falta de informação. Então, eu lembro também, tem uma amiga minha que uma vez me mandou, uma amiga próxima até, me mandou uma mensagem que era mais ou menos assim, eu quero, sempre quis muito trabalhar com crianças no sul da África, mas não é porque eu quero ser a salvadora branca, a heroína branca, né, como a Luísa estava falando, é porque eu tenho muita vontade de conhecer uma cultura muito diferente da minha. E eu fiquei pensando, não dá para ser a mesma frase sem essa parte de trabalhar com as crianças, né? Porque eu tinha que colocar, nossa, eu quero muito ir para a África trabalhar com crianças para conhecer uma cultura diferente. Por que, né, veio disso? Então, tem realmente uma falta de informação genérica, assim, e aí se vendeu muito voluntariado como uma alternativa, acho que para as pessoas que querem fazer até uma viagem, talvez na cabeça das pessoas mais exótica ou mais diferente, ou então que querem sim usar, né, as qualidades dela, ou as habilidades, não as qualidades dela para alguma coisa, mas falta informação mesmo. E falta um pouco de análise crítica também, vou cutucar um pouquinho. Eu acho que falta um pouco de perspectiva também, né? A gente... É muito engraçado, acho que o que eu vejo estando aqui na Europa há muito tempo é que os europeus têm uma imagem da América do Sul muito parecida com a imagem que a gente tem da África. É aquela coisa meio... Eu não quero usar a palavra inferior, mas eu vou usar, tipo, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles precisam de ajuda. A forma como eles fazem ali não é que é diferente, é meio errado. Então, existe muito essa falta de perspectiva de ouvir os africanos, né, sobre eles mesmos. A gente não ouve sobre a África a partir dos africanos, a gente ouve o que o Brasil ou que a mídia ocidental, né, a mídia americana, europeia, diz sobre a África, né? Não, é que a gente começou a escutar muito mais de África lá para os anos 90, onde teve todas aquelas, né, o fundraising para acabar com a fome na Etiópia. Então foi todo esse apelo emocional e da culpa, né, tipo assim, de mostrar foto das crianças com barriguda e magrinha, entendeu? Essa força das imagens, eu acho que causa isso nas pessoas, entendeu? E fica na cabeça delas, é aquela imagem que elas têm de África. Enquanto os outros continentes, a Europa, a gente sempre viu pessoas viajando para Paris, é chique, né? Quando eu falo que eu moro na Europa, é tudo, nossa, que chique, eu não posso reclamar, sendo que minha vida aqui é nada luxuosa. Mas se você fala que mora na África, eu conheço pessoas riquíssimas na África, eu tenho amigos no Quênia riquíssimos, mas se eu falo que eu tenho um amigo do Quênia, vão achar que é uma pessoa desnutrida, pobre, que anda descalça e come barro. E a pessoa tá lá no maior luxo, muito mais do que eu, que estou aqui na Holanda.
Então, entrando nessa parte, vocês falaram muito que as pessoas chegam para vocês com esse negócio de eu quero ajudar crianças, eu quero ajudar a África. Vocês acham que a vontade de ajudar é suficiente? O que mais, o que falta nas pessoas, sabe, para elas poderem ir para a África e realmente fazer uma diferença, ou apenas ir para a África? O que falta? A vontade de ajudar é suficiente ou não? O que vocês acham? Não, eu acho assim, a resposta mais simples e direta é que a vontade de ajudar não é suficiente, e isso para qualquer situação, né? E eu acho que tem um princípio básico, que até se fala muito no desenvolvimento, né, quem trabalha na área de desenvolvimento, que é do no harm, né? Não faça nenhum mal antes. Isso é a principal coisa antes de qualquer intervenção de desenvolvimento, que o voluntariado também está aí. Então, primeiro você tem que garantir que nenhum mal vai ser causado com essa associação, né? E aí acho que é normal ter perguntas de como fazer isso, né? E eu, especificamente com o voluntariado, assim, como eu respondo essa pergunta muitas vezes, eu comecei a fazer perguntas de volta para as pessoas. Então, eu tenho uma série de, acho que são 6 ou 7 perguntinhas que eu sempre faço, assim, que eu sugiro que a pessoa se faça, na verdade, antes de voluntariar. E eu não sei se vocês querem que eu compartilhe elas, se eu falo agora, se depois. Por favor. E tem bastante relação com o que a gente estava falando antes, né? Essas perguntas de entender quais são as reais necessidades. Então, a primeira pergunta que eu sugiro que a pessoa se faça é: eu tenho alguma habilidade que realmente esteja em falta neste local ou nessa comunidade? Né? Então, é uma necessidade que ali precisa ser atendida, que não tem ninguém ali que pode fazer? Se sim, tem como eu preparar a comunidade para que eles não dependam de mim? Porque se você tá ali fazendo um trabalho que depois, na hora que você sair, vai ficar em falta de novo, você não tá ajudando de uma forma de longo prazo, né? Você tá gerando uma dependência. E aí já vou até fazer um comentáriozinho que a gente pode voltar a falar depois, que é essa questão da indústria, né? Do voluntariado. De manter uma dependência da comunidade para que sempre precise ter uma pessoa de fora para manter aquela indústria, né? Então, eu acho muito importante você, como voluntário em qualquer lugar, pensar como é que a comunidade vai se sustentar depois que você sair de lá. Terceiro ponto que eu acho muito importante, a minha atividade vai tirar empregos locais? Mesmo que aquela coisa esteja em falta, mesmo que você consiga transferir, vai tirar empregos locais? Então, eu tenho um exemplo que foi até assim que eu comecei a lidar mais com esse tema, que logo que eu cheguei em Gana, eu conheci uns voluntários que estavam lá, e eles estavam trabalhando numa comunidade através de uma ONG, eles eram até da Inglaterra, os voluntários. E aí eles estavam trabalhando, construindo uma sala de aula para uma escola. E eles me contaram que eles começaram a perceber, em determinado momento, que toda noite as pessoas lá do vilarejo destruíam o que eles tinham construído durante o dia e reconstruíam tudo. Por quê? Porque eles estavam construindo uma sala de aula para os filhos daquele vilarejo. E eles não tinham experiência nenhuma. Era uma garotada de 18, 19 anos que não tinha experiência nenhuma com construção civil. E aí as pessoas simplesmente não confiavam, iam lá, destruíam todo dia a sala de aula e reconstruíam, né? E não eram remuneradas por isso. Então, todo o dinheiro estava sendo usado para manter aqueles voluntários naquele lugar, ao invés de contratar uma pessoa, um pedreiro local, né? Uma pessoa que trabalhe com isso. Então, acho que não tirar um emprego local é uma coisa assim, essencial. A quarta pergunta seria: eu faria isso se eu não pudesse tirar fotos? Ou se não existissem redes sociais? Nossa, né? Matadora! Isso, assim, é muito importante. Eu acho que já tira muitas pessoas. Já não sei. Se não pudesse fazer stories, né? Vamos até tirar, porque agora tá ficando mais stories, eu acho. Não, tem gente que faz voluntariado em orfanato de um dia, vai para a África do Sul e passa como se fosse uma atração turística, e aí fala que voluntariou. Isso é claramente só para tirar uma foto e botar a foto no perfil lá, dizendo que ela é super desconstruidona, põe no Tinder ainda. Já viram aquela página? Humanitarians of Tinder, né? Os humanitários do Tinder. São de imagens de pessoas que colocaram como foto do perfil do Tinder, elas com uma criancinha negra do lado, ajudando, whatever. E até falando de foto, né, que é muito... Acho que a gente está discutindo, a gente ouve falar sobre esse tema, talvez a gente esteja mais exposto, mas eu comecei a pensar nisso quando uma pessoa da minha família teve um filho e não queria que ninguém ficasse tirando foto do filho, porque fica com medo mesmo da foto estar circulando na internet e não saber para onde vai. E é uma pessoa super próxima minha, da minha família. E aí eu comecei a me questionar: nossa, se a pessoa da minha família não quer que tire foto, por que eu não peço para os pais
das outras crianças aleatórias que eu cruzo na rua, se eu posso tirar foto ou não, né? Ou por um responsável, a gente sai por aí viajando pela África ou até pelo Sudeste Asiático, tirando foto do que a gente acha que na nossa cabeça é exótico, né? E aí, só lembrando, acho importante até fazer uma pausa nessas perguntas para falar que nós somos aqui 4 mulheres brancas falando sobre esse tema, Exato, né? sim, Que é o exótico para nós 4 brancas brasileiras, não é exótico para todo brasileiro, né? E até essa palavra exótica, enfim. Mas é muito importante essa questão das fotos mesmo, né? Dos stories e tal. Aí, a quinta pergunta seria, eu seria habilitada a fazer esse mesmo trabalho no meu próprio país? E aí tem até o caso da Renê, né, que depois você pode comentar. Porque muita gente vai fazer voluntariado, por exemplo, na área de saúde ou nessa área de construção civil, como eu falei, sem ser habilitada, né? Eu poderia estar aqui no Brasil construindo uma escola sozinha, sem supervisão, né? Então, se questionar se a atividade que você vai fazer, você pode fazer no seu próprio país. E aí, as 2 últimas perguntas, para mim, são as mais, talvez, difíceis de responder pela maioria das pessoas, mas as mais profundas. A primeira dela é uma relação de troca, né? Porque eu acho que todo voluntariado que seja útil para todo mundo é uma relação de troca. Você está indo para, talvez, ensinar algo ou para doar algo, mas você também está indo para receber, né? Como a gente começou falando do Worldpackers, quanto que você aprende fazendo as coisas que você aprende, né? Por mais que não seja, de repente, uma habilidade que você esperava. E se essa relação de troca está clara para todo mundo, não só para você, mas para quem está te recebendo. Acho muito importante as pessoas que te recebem no continente africano também entenderem que você está aprendendo algo com eles. Porque daí te coloca nessa posição de igual, né? A gente está no mesmo nível, eu não estou acima de você, eu vim aqui para trocar. E a última pergunta, que daí essa, acho que se você não se perguntou ainda e você quer fazer voluntariado, eu recomendo que faça, que é simplesmente por que você quer voluntariar. Da onde vem essa necessidade, né? Ou essa vontade? Tem algum sentimento por trás? De repente, alguma culpa por sentir os seus privilégios? Você se sente vazia? Ou é uma vergonha dos seus privilégios? Ou não, é simplesmente realmente querer ser útil, né? Porque eu conheço muita gente que vai voluntariar porque, de alguma forma, se sente culpado por ter acesso a um monte de coisa que outras pessoas não tenham, né? E aí, acho que essa não é a melhor motivação para você fazer um voluntariado. Acho que você tem que lidar com as suas culpas sozinho. Então, são várias perguntinhas, assim, algumas um pouco mais profundas, outras mais diretas. E aí tem uma pergunta geral que me fazem que é, nossa, mas como que eu vou saber essas informações? E para mim, a regra número 1 antes de voluntariar é pesquise. Muito. Pesquise muito, converse muito com as pessoas, busque informação. Você vai conseguir responder essas perguntas. Porque tem até a questão também de você saber aonde você está voluntariando, que empresa que é, essa agência, qual que é o background dela, se ela tem realmente intenções de ajudar, porque a gente vai falar um pouco sobre essa indústria do voluntariado, né, mas existe realmente, esse caso, por exemplo, que a Carol falou, né, sobre as pessoas irem lá e refazer o trabalho dos voluntariados toda noite, né, é uma coisa assim que eles não falam para os voluntariados que está errado, porque eles meio que sentem que precisa dos voluntariados irem para lá. Talvez na questão dos moradores seja uma questão mais de eles estão tentando ajudar, tadinhos, né? Mas numa questão do dono de uma agência, ele vai falar, não, eu preciso que esses voluntariados continuem vindo, que esses voluntários continuem vindo para trazer dinheiro para a gente e tal. Mas antes da gente entrar nesse tópico, né, a Carol mencionou a Renê Bach, né, que a gente estava falando aqui de intenções e muita gente fala, eu quero voluntariar, talvez por causa dessa culpa, talvez por causa do privilégio e tal. Tem muita gente também que, principalmente dos Estados Unidos, né, que são os missionários que vão lá realmente para evangelizar, né, trazer ali o catolicismo, ou até a outra religião deles, né, os Mormons fazem isso também. E nesse caso teve essa mulher, uma americana chamada Renee Bach, que estava voluntariando num hospital em Uganda, e ela era uma pessoa que não tinha nenhum treinamento médico, ela estava ali como missionária mesmo de uma igreja, e estava ali fazendo procedimentos médicos em bebês, crianças, filhos de pessoas locais,
zero treinamento, zero qualificação, tomando decisões. Ela visitava os vilarejos e falava para as pessoas, tipo, dava aquela coisa da promessa, sabe? Tipo, não, lá no nosso hospital você vai conseguir curar o seu filho. E agora, os pais dessas crianças, né, que foram 105 mortes, ela está sendo responsabilizada por 105 mortes de crianças em Uganda. E os pais dessas crianças estão tentando ali buscar justiça, né, por causa disso. E aí entra nessa questão, né, tipo, como que você nunca faria isso no seu próprio país, né, você nunca trabalharia como do nada, você vai lá no hospital e fala, eu quero trabalhar como médico, dá licença. Por que na África isso é aceitável, né, por que na África você pode? Parece que, eles não merecem uma pessoa qualificada, ou qualquer coisa tá bom, né, me dá essa impressão que as pessoas acham que, não, mas lá eles não têm médico, então se você souber botar uma injeçãozinha ali na veia, tá bom para eles, né, uma visão meio deturpada das coisas, né. A gente tem, essas pessoas vão com muita certeza, né, de que elas sabem o que é melhor para outra pessoa, para outro país, então acho que o problema tá nisso, né, e falando também, inclusive, dessa mais em particular, a gente não tá aqui demonizando o trabalho voluntário no geral, de jeito nenhum, tá, gente? Eu já fui voluntária de milhões de coisas, sou voluntária hoje em dia, mas com coisas estritamente que eu tenho expertise, que eu posso ajudar. E essa coisa do World Packers, dessas plataformas, você está trabalhando com serviços e tal. Quando você vai trabalhar no orfanato, você está lidando com pessoas. Então, é muito complicado. Não é qualquer coisa que você pode chegar lá e fazer. Você está afetando a vida de pessoas. Então, especialmente para quem trabalha com criança, sabe? Imagina, todo dia, ou todo mês, todo 15 dias, chega uma leva nova de voluntários e essas crianças se apegam a esses voluntários, né? Eu botei aqui nas minhas anotações. Vocês lembram o nome da primeira professora de vocês, do jardim de infância? Ou lembra do rosto delas? Todo mundo lembra da sua primeira professora. Então, se a gente, que passou anos com aquela professorinha que ensinou a gente a ler, e se a gente lembra o nome dela, você acha que essas crianças também não lembram das pessoas que passam por lá? Só que com elas vão embora. Os voluntários chegam por 15 dias, e aí eles sempre falam, né? Quem gosta de postar essas fotos depois, porque as crianças eram tão amorosas, elas abraçavam tanto, me davam tanto amor, elas eram tão iluminadas. Na verdade, isso não é uma questão da criança ser iluminada ou não. A criança é uma criança, é um ser humano em desenvolvimento, que não tem noção do que está acontecendo 100%, sabe? Está tentando entender suas emoções, ela se sente apegada àquele adulto e o adulto sai. Então, ela é um constante sentimento de abandono. Ela não sabe diferenciar o que é carinho, o que não é, o que é cuidado, o que não é. E isso deixa ela extremamente vulnerável, inclusive a abusos. Então, assim, a nível de abuso sexual. Então, é um assunto muito sério, assim, e aí a gente entra na parte séria do assunto, que existem casos de pedofilia relacionados a esses trabalhos voluntários em orfanatos, porque não se tem um cuidado da parte de quem comanda o orfanato em cuidar da criança, porque quanto mais remelenta a criança tiver, mais pena ela gera nos voluntários. Esses voluntários vão dar dinheiro para eles, para, né, manter o projeto. Às vezes eles colocam os voluntários num hotel, enquanto as crianças estão numa escola toda capenga. E, entendeu? Você deixa a criança completamente vulnerável, com problemas de desenvolvimento infantil, com problemas de apego emocional, com traumas para o resto da vida. E você tá achando que a criança é super iluminada. Então, tem que tomar muito cuidado quando você tá lidando com seres humanos, entendeu? Porque, sei lá, você foi trabalhar na França lá com um negócio de horta, você faz um negócio errado na horta, morre uma planta. Se você faz um negócio errado com criança no orfanato, gente, é uma criança que vai crescer e vai ficar traumatizada pro resto da vida. Sabe? A proporção é completamente diferente. E a gente tem que pensar muito nisso. E outra coisa, muito desses trabalhos voluntários não tem nenhum tipo de background checking, né, que eles chamam de checar o que aquela pessoa tem antes de antecedente criminal, de qualquer coisa. Pode qualquer pessoa trabalhar no voluntariado desse, qualquer pessoa. Inclusive, deve ter empresa aí que deve vender até para pedófilo, não é possível, porque é tão fácil você dar de bandeja assim, uma criança para uma pessoa completamente um predador, entendeu? Então, essa história toda é muito complexa e a gente tem que pensar muito se o que a gente está fazendo é realmente. E a gente fala do direito internacional, direito da criança, best interest, né? Dos melhores interesses para a criança. O que é o melhor interesse para a criança, né? É o que você acha
é o que aquela comunidade acha, é o que o direito internacional acha. A gente tem que debater muito isso antes de achar que a gente tem toda a certeza do mundo, todas as respostas do mundo. Eu acho que se me perguntassem assim, antes até das perguntas, outras coisas, uma dica sobre voluntariado, para mim, seria não façam orfanatos. Porque pode até ser aí, né? Não sou expert nessa área igual a Luíse, mas de repente até tem alguma casa que receba crianças, etc., que seja muito boa. Mas assim, a chance de você cair em um lugar, um projeto, uma organização que não tem as condições ideais é altíssima, né? E aí tem vários números, assim, que eu conheço lá, mais da África, mesmo do continente africano, inclusive a questão que ficou muito famosa uma época, uma questão que era no Camboja, que 75% das crianças em orfanatos no Camboja não são órfãos, né? Essa foi uma pesquisa feita pela Unicef há uns 8 anos atrás, eu acho, e essa ficou muito famosa porque eu acho que era uma indústria do orfanato que estava muito lá para o Sudeste Asiático, né, que acabou se transferindo um pouco para o continente africano. E aí, hoje em dia, estou até aqui com os números, que é uma coisa que, como eu falei, eu venho pesquisando bastante também, me interessa, que tem vários países que estão com metas, países do continente, que tem como meta fechar todos os orfanatos, porque até a ideia de orfanato não é uma ideia muito do continente, é uma ideia ocidentalizada, porque, no geral, no continente, eu estou bem generalizando, eu não conheço o continente inteiro, mas no continente africano, o conceito de família é muito diferente do nosso conceito de família ocidentalizado, que são os genitores, né, e o filho, o pai e mãe, ou pai e pai, ou mãe, mãe e filho. A família é a comunidade. Tanto é que várias etnias não tem nem palavra para primo, por exemplo, porque todo mundo é irmão e irmã, a comunidade toda. Então, mesmo que você seja órfão dos seus genitores, a comunidade te integra, né? A comunidade cuida de você. E aí vários países estão com metas de fechar, assim, até 2020, até 2022, todos os orfanatos. E aí, se você imagina que os governos estão com iniciativa, por que você incentivaria, né, a propagação dos orfanatos? E eu sei que, por exemplo, em Gana, os donos de orfanatos ganham mais dinheiro de financiadores, porque eles são financiados, quanto mais crianças eles tiverem. Então, não é que eles têm condições de abrigarem 20 crianças, por exemplo. Às vezes, eles têm condições de abrigar 5 crianças. Mas se eles disserem que tem 20, 30, 40, 50, eles vão ganhar dinheiro a mais, porque eles ganham dinheiro por criança. Então, é uma questão muito complexa. Às vezes, tem visita ao orfanato, mesmo de voluntário, sabe? Esse negócio que a gente estava falando antes, de ir para a África do Sul e fazer um dia de voluntariado no orfanato. Sim. Tem algumas visitas, tem orfanatos que eles fazem questão de manter as crianças sujas, colocar roupa feia nelas, para gerar empatia. Para gerar empatia dos visitantes, né? E tirar foto, e a foto fica mais bonita ainda. Porque você tirar foto com crianças sorridentes, saudáveis, com roupas bonitas, não vai te gerar like, mas tirar foto com aquelas crianças magrinhas, fininhas, roupinhas sujinhas, te dá, né? Então, é bem complexo esse tema de orfanato. Só para falar o dado que você falou do Camboja, 70%, e no continente africano varia de 80% a 90%. Em Uganda, é quase 90% de crianças que têm pelo menos um dos pais vivos nos orfanatos. Então, e teve um dado que você falou também, Luiz, lá quando a gente estava discutindo sobre o tema, né, que o número de órfãos estão caindo, mas o número de orfanatos está aumentando, né? Exatamente. E isso está muito ligado à questão do apelo mesmo, como eles fazem para ter crianças no orfanato. Como é uma indústria e é uma demanda que tenham sempre crianças pobres e remelentas e feias e sujas, às vezes eles colocam as crianças que têm algum tipo de deficiência na frente, as que são mais saudáveis ou os mais velhos eles escondem. Então, assim, tem uma demanda por criança. Então, o que acontece? Muitos pais, às vezes, quando não tem uma situação familiar muito boa, eles preferem mandar filhos para instituições, porque eles acham que é uma promessa da criança ter um futuro melhor, ou até para adoção internacional, que também é um outro tópico super polêmico. Eles preferem enviar a criança para uma instituição, porque acham que a criança vai ter uma oportunidade na vida, e para ela ser explorada, entendeu? Então, hoje em dia, isso já é reconhecido como tráfico humano. Tem várias organizações trabalhando contra isso. Tem organizações, inclusive, tem uma aqui na Holanda chamada Starhili Foundation, que eles trabalham no Quênia. Eles estão trabalhando com o Quênia também para poder oficializar isso, que eles querem acabar com orfanatos até o ano tal. E por que acabar com orfanato, né? Tipo, vai levar as crianças para onde?
porque o orfanato é para ser uma solução temporária. O orfanato não é para ser uma coisa permanente. O orfanato é para manter a criança enquanto ela não tem para onde ir. Mas tem diversas formas de inserir a criança na família. Tem foster care, né, acolhimento infantil, adoção. Tem várias formas de você inserir de volta. E como ela mesma falou, na questão de alguns países africanos, onde o conceito de família é super diferente. Então, o lugar da criança é na família. Não interessa se é pai, mãe, vó, cachorro, vizinha. O lugar da criança não é no orfanato. Então, assim, o orfanato é uma solução temporária. Quando você torna o orfanato uma empresa, aquilo nunca vai ser temporário. E a criança sempre vai ser mantida ali em situação de pobreza. Então, por que sempre tem demanda para voluntário? Porque eles precisam disso. Eles têm pessoas indo lá pagar eles para ir tirar foto com as crianças. Isso é muito lucrativo. Eles não vão nunca parar de fazer isso. Enquanto a gente não se tocar que faz mal, e aí, em especial, com a questão do orfanato mesmo, né? A gente está fazendo a criança virar um produto. É muito complicado. É bom a gente salientar também que esse dinheiro que está indo para esses orfanatos não é um dinheiro que necessariamente vai para a comunidade, né? Porque você fala, eu vou lá, pelo menos tô dando dinheiro, aquilo ali, né, a criança não deveria estar ali, ok, mas pelo menos o dinheiro está chegando e vai... Não, vai ficar na mão ali do pessoal, das empresas, dessas agências, né? Eu não imagino que esse dinheiro seja repassado, até se... Não sei se isso acontece, né? Não sei se vocês duas sabem algo sobre isso, se às vezes eles pagam os pais para as crianças ficarem no orfanato, né? Não deve ser, tipo, o tanto que eles ganham não é o tanto que eles pagam, sabe? Com certeza não é, né? Então você está dando dinheiro para uma empresa ali qualquer, nem é um dinheiro que está sendo repassado para uma comunidade ali, né? Não, como eu falei antes, até tem um orfanato em Uganda que estão construindo um hotel de luxo para os voluntariados, enquanto os órfãos estão num lugar lá super capenga. Então, assim, a preocupação deles é manter os voluntários né, satisfeitos para que depois possam vir mais e mais e mais. Então, é uma situação muito complicada. Eu não sei se chegam a pagar a família ou se só essa questão, né, da promessa da criança ter uma situação melhor já basta para esse pai. A gente não sabe em que situação essas pessoas estão também. Mas até eu estava escutando o podcast da Oprah e ela estava entrevistando a Melinda Gates, né? Eles têm uma fundação, né? O Bill Gates e a Melinda. Que trabalha com saúde, assim, principalmente no continente africano. E ela conta muito dessa experiência dela, enxergando a África como uma coisa, depois ir desconstruindo isso e entendendo o que eles realmente precisavam. Ela chegou lá querendo dar vacina, depois via um monte de mulher chegando para ela e pedindo anticoncepcional, e ela tava, tipo, super... Não, eu vim aqui para fazer isso. E ela não estava escutando a população local, sabe? Então, foi um processo deles entenderem que tinham que escutar a população local, né? E isso é um debate constante na área de desenvolvimento. Mas teve um caso específico que ela falou que uma mãe chegou para ela com um filho e falou: toma, leva com você. Eu não posso mais tomar conta dessa criança. Leva com você. E ela ficou super chocada. Ela não podia levar a criança de volta para os Estados Unidos, entendeu? Uhum. E é bem complicado, porque às vezes a pessoa... Existe pobreza na África também, não é só isso. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo famoso da Chimamanda, né, que fala sobre o perigo da história única, né? A África tem pobreza? Tem, mas não tem só isso, né? Uhum. A gente tem que tomar cuidado com as histórias únicas dos lugares. Então, ela voltou para casa, né, a Melinda Gates, super triste, e ela continua apoiando essa família à distância, mas ela não ia levar aquela criança com ela, porque isso não resolve. Então, as pessoas estão em situações que a gente não consegue entender. E essa tentativa individual de você resolver o problema não muda nada. Então, é isso, sabe? Tem gente disposta a mandar a criança para qualquer lugar para ter uma condição melhor, inclusive para um orfanato. E os pais não sabem nem por que estão mandando os filhos. Só tem essa promessa de que eles vão ter uma vida melhor, e isso basta, talvez, para eles. Eu acho que eu tenho duas vivências em Gana especificamente, que me mostraram até um outro lado dos pais quererem entregar os filhos, porque às vezes a gente pode ser, né, que seja esse caso de ter pobreza, porque existe, mas realmente não é só isso. Mas tem uma etnia específica de Gana. Quando eu estava lá no começo, quando eu estava trabalhando, eu estava estudando um dos idiomas, que são vários idiomas, né? Assim, a gente está falando, o continente africano é muito rico, em um país só tem 260 idiomas falados oficialmente. Eu estava estudando nesses idiomas, e aí a minha professora contou para mim que na etnia dela, quando você é criança, você é ensinada
de que se você estiver a caminho da igreja e no caminho você cruzar com uma pessoa branca, você não precisa mais ir à igreja, porque você já cruzou com Deus. É pesado, foi pesado ouvir isso. Mas a gente precisa também tomar consciência de que existe, sim, essa imagem de que as pessoas brancas são melhores, são mais ricas, têm mais informação e são, inclusive, comparadas a Deus, né? Então, de repente, essa noção de que você chega no orfanato ou chega para voluntariar em algum lugar e as crianças são todas amorosas, nossa, mas elas querem muito ficar perto de mim, nossa, eu tô ajudando muito, ou os pais querem entregar, às vezes pode vir até dessa crença realmente de que as pessoas brancas são melhores, são deuses, né? Então, quem não quer um filho que esteja nas mãos de Deus? Para quem acredita nisso, né? E eu vivi coisas pesadíssimas com relação a isso. Assim, tem outra etnia de Gana que eles usam a mesma palavra para se referir a qualquer pessoa branca e a Deus. Imagina você crescer usando a mesma palavra para Deus e para pessoa branca, né? Então, são muitas coisas que são assim. Eu vivi uma outra situação na Burkina Faso. É até depois uma comparação legal de falar, mas eu tava viajando pela Burkina Faso, eu tava de dentro do transporte, e aí eu vi uma família, eu não sei de onde eles eram, mas eu acho que era uma família. Tinha 2 pessoas mais velhas, um homem e uma mulher, e um pouco mais novo, brancos, os 3. Eles estavam na beira da estrada, e tinham umas criancinhas, assim, pequenininhas, deviam ter uns 3, 4 anos, negras, porque são da Burkina Faso, perto deles. E eles ficavam de longe das crianças, jogando umas balinhas no chão. Sabe quando você tá tentando jogar uma comida para um cachorro no chão e chamando o cachorro, um gato vem? Foi essa cena que eu vi, só que eram com criancinhas. Sabe assim, vem aqui, vem pegar a balinha, e jogando a balinha. E essa cena é reforçada várias e várias vezes por turistas, por viajantes de cor branca no continente africano. Então, acho importante também trazer um pouco dessa temática de lembrar que não é só estar consciente do seu voluntariado, do que você vai fazer, mas também lembrar, caso você seja uma pessoa branca, que isso também pode causar muitos impactos, né? E você pode ser tratado de uma forma ou de outra, dependendo da cor da sua pele, infelizmente. E acho importante a gente ter consciência disso, e quando a gente estiver, ou quando vocês estiverem por lá, caso vocês vão, que se tome consciência disso e que você tente até talvez não compensar, mas mostrar que não é porque você é uma pessoa branca que, de novo, que você não pode aprender com elas, que você não tá ali porque você é melhor, né? E eu tava respondendo um pouco a pergunta do orfanato de antes, quando eu tava nesse lugar da Burkina Faso, eu fiquei hospedada em um lugar que era uma associação. E é uma associação que foi criada pelos moradores dessa cidade. É uma cidade que tem um lugar lindo turístico para visitar, chama Sindou, na Burkina Faso. Para quem gosta de fazer caminhada, de trekking, de cachoeira, de montanha, é um lugar incrível. E é uma associação de pessoas de lá que trabalha com as crianças, escolarização. E ele fala que ele recebe muitas doações, mas quando eu estava lá, ele me falou que ele prefere que as pessoas... Eles perguntam, né? Sempre que as pessoas perguntam, como é que eu posso ajudar? O que eu faço? Ele fala, eu prefiro que as pessoas venham até aqui para visitar e fazer os tours com a gente. Então, se hospedem com a gente, façam os tours com a gente, do que façam doação pra gente. Porque muita gente nem sabe. Às vezes mandam um monte de roupa velha, rasgada, e fala, por que aquelas pessoas... Ele me fez essa pergunta, né? Por que as pessoas lá do seu país acham que para os filhos delas, aquelas roupas não servem mais, mas para os nossos filhos vai servir? Né? E às vezes vai até a roupa de inverno da Europa, a Burkina Faso é super quente. Então ele estava falando de preferir, né? E aí na época eu lembro que eu fiz uma continha básica, até fui resgatar os números aqui. Algumas organizações do Brasil que promovem voluntariado para a África, normalmente é comum fazer, e eu vi que ainda tem, né, ofertando para orfanatos entre 10 e 14 dias. E aí os preços variam, naquela época, eu não vi os preços atuais, mas naquela época variavam de R$ 3.800 até R$ 4.200. Para passar de 10 a 14 dias voluntariando em orfanatos em Gana, especificamente, tá? E aí era a hospedagem e meia pensão, então 2 alimentações. Eu fiquei 10 dias nesse mesmo lugar e era preço fixo que eu pagava para alimentação, 3 refeições, café da manhã, almoço, jantar, e o tour o dia inteiro, cada dia me levava para um lugar. Eu fiquei 10 dias e eu paguei R$ 1.400. Olha isso, quarto, né, do valor quase. Do valor de voluntariar num orfanato em Gana, né? E esse dinheiro era justamente revertido para a comunidade, porque eram as pessoas da comunidade fazendo aquele projeto justamente para levantar fundos
para os projetos deles, né? Então, é legal de passar essa informação também, que a gente às vezes fala de custo, né, para quem que vai o dinheiro. É para você passar o dinheiro para a pessoa que entende usar aquele dinheiro da forma que ela acha mais apropriado, né? E não você achar que sabe para onde que o dinheiro tem que ir, né? É bem interessante essa questão mesmo. Eu queria falar um pouco, assim, de Instagram, né? Eu acho que muitas pessoas hoje que estão querendo viajar ou que já são mochileiros usam muito o Instagram como uma forma de referência, de ideias, né? Eu e Mari somos, né, sei lá, influencers, não sei se eu sou influencer ainda, mas eu posto as minhas viagens tentando dar uma inspirada nas pessoas, a Carol também, a Luísa também. O que vocês acham, como vocês acham que a África está sendo representada pelos nossos influenciadores brasileiros no Instagram hoje? Posso voltar a perguntar para vocês primeiro? Pode. Que não tem Então, não, olha, eu sou bem crítica nesse aspecto e até de uma forma geral. Eu tenho muito cuidado na hora de eu criar o meu conteúdo, de passar uma visão realista para as pessoas do lugar que eu estou visitando. Eu não gosto de um negócio cheio de floreio. E eu sei que em lugares como a África, eu comparo muito com a minha experiência com a Bósnia, por exemplo, que é um lugar que tem uma reputação horrível. E eu sei que dá uma vontade grande na gente de só mostrar o que é bom e de só mostrar um lado, sabe? Mas eu acho que mesmo nesse caso é importante, o negócio, né, não tem uma única história, mostrar os dois lados, né? Então, para mim, isso, como uma pessoa que cria o conteúdo, é muito importante. O que eu vejo nas pessoas que criam conteúdo sobre a África, muitas vezes, são poucos, infelizmente, são poucos os influenciadores que falam dessa região com responsabilidade, com conhecimento de causa, né? Eu vejo mais uma cobertura, tipo, confirmar a percepção que as pessoas já têm da África, né? O país pobre, o país que precisa de ajuda, olha eu aqui com a minha criancinha. A gente vê, não só, eu tô falando de influencers, mas eu vejo também celebridades que ficam postando foto com criancinha, tanto brasileiras como internacionais, e eu acho muito interessante que eu vou nos comentários, eu procuro alguém questionando aquilo, e tipo, ninguém fala nada, eu falo, gente, de quem os pais dessa criança, você sabe se... Eu não ando aqui na Inglaterra, cato uma criança na rua e tiro uma foto e posto no Instagram, entendeu? Tipo, por que é ok eu fazer isso na África? E eu fico um pouco abismada que eu vou nos comentários, eu não vejo ninguém questionando isso, e me preocupa muito, sabe? O que você acha, Mari? Vai, complementa aí, porque eu fico muito angustiada com isso. Não, tudo que você falou eu concordo em gênero, grau e número. E eu acho que é muito superficial mesmo a forma como as pessoas mostram o continente, talvez por ser mesmo a questão que a Luísa falou, das pessoas irem para lá com o foco de, tipo, tirar uma foto, e é isso, sabe? Não tentam se aprofundar mais. Das pessoas que eu sei que viajaram ou viajam pela África de uma forma mais aprofundada, Carol, o Kainan, você conhece Kainan, né? Carol. Sim. Que são pessoas, acho que são duas pessoas que mostram assim, a realidade dos dois lados, né? Mas eu, infelizmente, só fui para o Marrocos. Eu acho que o Marrocos, comparativamente para os países da África do Sul, não a África do Sul, mas os países da África para o Sul, né? Exatamente. Eu acho que é completamente diferente a visão, assim, até a cultura, é tudo muito diferente, né? Então, como a Carol mesmo disse, é um continente, então a gente não pode pegar e comparar um país com o outro, porque são culturas, povos, línguas completamente diferentes. Então, assim, concordo com você, eu acho que a gente, como influencer, tem que aprender bastante como mostrar os dois lados, e como, infelizmente, eu só tenho muito a visão de viajar para países, a maioria europeus e 3 países na América do Sul, eu acho que a gente com certeza foca muito nas coisas positivas, talvez até para tentar meio que trazer um turismo para aquele lugar, mas talvez de uma forma que não seja a forma mais responsável. E aí eu acho que por isso até que vai ser muito importante o nosso próximo tópico, depois até da gente falar desse Instagram, o próximo tópico que vai vir, que eu acho que é a Carol dando até principalmente a visão dela, de quem mora, né, na África, falar sobre essa questão de viajar pelo continente de uma forma responsável. Então, acho que é isso, assim, como influencer, eu acho que a gente deixa a desejar nessa questão de mostrar os pontos positivos e negativos, de mostrar mesmo a realidade.
E acho que até essa conversa está me abrindo muito a cabeça, porque até quando a gente inicia o ano, a gente já faz logo a listinha de destinos, né? E a África era um dos lugares que eu gostaria de visitar esse ano. E agora a gente conversando aqui e tal, eu tô me perguntando assim, tá, o que eu vou fazer lá? Qual o meu objetivo? Por que eu quero ir? O que eu quero passar, né? O que eu quero mostrar para as pessoas? Então eu acho que, tipo, com certeza é um tópico muito interessante. Eu acho que, na verdade, a gente daria para fazer esse podcast dividido em 50 mil partes, né, Andréia? A gente está focando aqui em voluntariado, mas poderia fazer um podcast até de 50 mil tópicos sobre o continente africano, porque eu acho que realmente é isso que a gente falou. A gente tem uma percepção e a gente foca nessa percepção e tenta comprovar o que a gente acha, né? Então, tipo, se a gente acha que tipo, a África é desse jeito no nosso imaginário, a gente vai para lá tentando buscar afirmar essa nossa percepção, em vez de chegar aberto e fazer, como vocês falaram, desconstruir. Então, acho que talvez a gente chegue sempre tentando mostrar o tipo, eu achava que era isso, olha, é isso mesmo aqui, galera. Entendeu? Em vez de pegar e falar assim, não, é isso, mas olha só, também tem isso que eu não sabia. Inclusive, tem outros podcasts muito legais sobre África. A Carol fez 2 do Roda Mundo e dos Mochileiros Sem Pauta, falando sobre África também. Até deixo aqui a recomendação desses 2 podcasts. E é muito interessante, estava ouvindo vocês falando sobre até que as pessoas, mas a África tem internet? E tipo, sabe, tipo, tem como pagar com cartão de crédito na África? Então, assim, as pessoas vêm com uma mentalidade de, tipo, exatamente como a André falou, que, tipo, cara, é um continente, são países inferiores, e, tipo, ouvindo vocês falando, pelo que vocês falaram, já a África, né, alguns países da África já pagam com o celular muito antes do Brasil, que está começando agora a questão do contactless, sabe? Então, assim, é muito interessante ver isso, é muito interessante ver como vocês mostram essa questão, e não são todos, infelizmente. Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente segue hoje em dia e tal, e por isso que a Andréa falou sobre a questão de alguns influenciadores, porque tem muitos que, infelizmente, passam a visão mais superficial. O negócio é aquilo, é muito mais interessante você mostrar as pessoas passando necessidade, aquilo, do que mostrar, gente, olha aqui, Lagos é uma cidade normal, olha só, tem carros, avenidas, rotatórias, é um lugar normal. Tipo, não é tão exciting, né? Mas o que vocês acham, meninas? Eu não tenho tanto essa experiência de África como a Carol tem, né? Mas eu já morei na Índia e eu acho que muitos desses questionamentos que a gente faz aqui, a gente pode transferir para outros lugares do mundo, né? E a Índia é outro país que é quase um continente, é o contrário, né? A África todo mundo acha que é um país, mas é um continente. A Índia é um país do tamanho de um continente. E a quantidade de coisa que eu escuto até hoje, assim, de estereótipo da Índia, e das pessoas quererem ir para a Índia para ir para um ashram e se espiritualizar. Cara, minha experiência na Índia foi zero espiritual, sabe? Tipo, a Índia não é só um lugar pra você fazer yoga e meditar, sabe? Não, a Índia é furdunço, é bagunça, é gente na rua, é vaca passando tuk-tuk, é essa coisa gostosa de um monte de gente junta. E, cara, até hoje eu tenho alguns posts no meu blog tentando desconstruir um pouco da Índia, né? Falando que a cidade que eu morei, eu me sentia muito mais segura lá sendo mulher do que no Rio de Janeiro, por exemplo. E ninguém acreditava nisso. E eu falei de algumas coisas, assim, que eu escutei sobre a Índia e que depois foram desconstruídas, né? Tinha gente que falava pra mim que os indianos fediam. E eu falava, gente, todo mundo fede, todas as nacionalidades fedem, é só você não tomar banho, entendeu? Não é o indiano que fede. O brasileiro fede também, se ele não botar desodorante, entendeu? E aí eu tenho um post falando sobre isso e, sei lá, já tem mais de 2 anos que eu postei isso e todo mês vem alguém comentar no meu post dizendo que indiano fede sim. Então, assim, as pessoas não têm vontade de desconstruir, sabe? Tipo, de fazer perguntas. É muito apego àquilo que você já conhece, você não quer mudar de ideia, a cabeça muito fechada. Então, todos esses questionamentos que a gente está fazendo sobre África, talvez você não tenha pensado em fazer um voluntariado na África, mas você pensou em fazer, sei lá, no Camboja, no Vietnã, na Índia, na Colômbia. Todos esses questionamentos ainda são válidos, entendeu? Pensa se essas coisas que você está achando desse país, se você ia gostar que achassem do nosso, entendeu? Porque os europeus podem facilmente olhar para o Brasil como a gente olha para os países africanos. Então, pensa se você ia gostar. As pessoas não gostam quando o europeu fala que a gente vai para o trabalho de barco, de cipó, que a gente mora na floresta. Esses estereótipos do Brasil, a gente não gosta. Por que a gente está
criando esses estereótipos desses outros lugares, entendeu? Então, pensa se você gostaria que fosse com você antes de você fazer com os outros. Eu falei um comentário, eu acho muito engraçado, que eu já gravei, acho que 5 episódios de podcast diferentes. Ou eu estava com o Kainan, ou a gente mencionou o Kainan. Kainan, beijos. Presente. Vou fazer pro jabá dele. Não, vou mandar o Kainan. Eu vou mandar o Kainan ouvir esse podcast. E é engraçado porque eu e ele, a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas todo mundo acha que a gente já tem super intimidade, que a gente viajou juntos, porque faz 3 anos que eu e ele a gente conversa, sei lá, toda semana. Eu acho difícil falar, por isso que eu quis até perguntar sobre vocês, assim, né, o que vocês acham, que é difícil falar estando por lá. Eu sei que a minha visão mudou muito, né, ficando lá, estando ali, e eu acho que até isso é legal, assim, se você é uma pessoa que busca muitas informações, e as redes sociais, o Instagram pode ser uma fonte de informações, sim, mas acho legal até seguir perfis de pessoas diferentes, né? Então, existem influencers de Gana, por exemplo, do Senegal, que estão mostrando o seu próprio país, né? E de repente, tudo bem, existe a barreira linguística, mas às vezes tem os stories. Hoje em dia, até na foto dá para traduzir automaticamente, né? Não fica a melhor tradução, mas dá para traduzir. Então, acho legal até buscar esses influencers dos próprios países, porque, gente, de novo, tem internet na África, surpresa, tem digital influencer no continente, surpresa. Olha só! Ou, de repente, de brasileiros negros, né? Pessoas negras brasileiras viajando, que também é uma outra perspectiva. Enfim, eu passei por uma situação engraçada, eu digo engraçada para não falar outra coisa, no Instagram, que foi recentemente, foi no final do ano passado, eu acho. Que eu sempre abro para perguntas, né? Vira e mexe, abro, o que vocês querem saber? Porque às vezes aquela coisa se tornou corriqueira para mim, e às vezes é uma curiosidade que as pessoas ainda têm. E aí, normalmente, as perguntas eram que eu falava no começo, sobre perigo, mulher viajando sozinha. E aí, a última vez que eu abri para perguntas, assim, quase todas as perguntas que eu vi eram sobre corrupção na fronteira. Todas. E aí eu falei assim, por que eu tô recebendo esse monte de perguntas de corrupção? E aí, só resumindo a conversa, era porque uma pessoa aí andava viajando pela África só falando sobre corrupção na fronteira, nos aeroportos, era a visão dele passando, e aquilo pra mim, assim, e eu cheguei a comentar sobre isso, porque é isso, né, eu volto muito na questão do fazer conteúdo responsável, mas também a gente, como ouvinte de conteúdo, também tem uma análise crítica, né? Até do que a gente está falando aqui. Eu estou passando a minha experiência, a Luísa está passando a experiência da pesquisa dela, do que ela trabalha, mas eu não necessariamente... não é que eu não estou mentindo, mas porque vocês me ouçam com análise crítica, né? Sim. E aí eu até fui falar sobre isso, foi a maior polêmica, a pessoa veio falar comigo, me chamou na mensagem privada, comecei a receber até ofensas, assim, eu falei, gente, eu não tenho noção do que é essa rede. Deu treta, Carol, deu treta. É uma responsabilidade muito grande também, né? Eu sempre falo isso, assim, às vezes, quando eu vejo esse tipo de foto e tal, eu tento dar um toque na pessoa, assim, pelo direct, né? Eu falo, tipo, eu explico todo esse lado, né, negativo. Às vezes a pessoa me ignora, me xinga, não gosta de escutar isso, entendeu? Então, assim, eu acho que também é uma mensagem para quem escuta o podcast e é influencer e usa o Instagram como trabalho, sabe? Para ter responsabilidade, porque vocês têm uma plataforma. E isso traz muita responsabilidade. As coisas que vocês falam, sabe? E vão influenciar mesmo as pessoas. Então, tem que ter muito cuidado com o que se fala, entendeu? Para nunca ser uma verdade absoluta, para você sempre trazer opiniões diferentes e pessoas que discordem, que construam uma em cima da outra, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? De você nunca achar que você tem toda a razão do mundo, mas que você pode construir isso com seus seguidores. Mas agora, aqui, uma pergunta muito ingênua, tá? E Carol talvez possa responder até melhor por estar morando aí. A pessoa às vezes foi fazer um voluntariado, ficou lá, como a Andréia, por exemplo, fica 1 mês, vamos dizer assim, não é uma coisa de 5 dias, é uma coisa de 1 dia, 1 mês. 1 mês, eu e a Andréia, a gente se conheceu em 3 dias, viramos melhores amigas, estamos aqui como, né? Criamos um podcast. Então, assim, digamos que a Andréia tenha ido para lá, não tenha ido para um orfanato, mas tenha ido para um voluntariado na África e tenha feito ali. O que você acha sobre essa questão de relatar esse conteúdo através de fotos com pessoas, não necessariamente só dos lugares, né, em si?
E aí eu tô perguntando porque eu acho que provavelmente muitas pessoas hoje em dia estão se perguntando porque a gente tá falando aqui e na verdade não é, tipo, caindo em cima, meu Deus, olha que absurdo. Mas assim, eu quero porque essas pessoas vão estar se perguntando mesmo. Então qual é a forma mais responsável de fazer isso, né? Caso eu queira tirar e não para expor, é o quê? Perguntar para os pais? É perguntar ou convidar os pais para estar na foto? Ou como é que é fazer isso? Eu acho, é uma ótima pergunta e eu vivo me questionando isso também, porque justamente em Gana, por exemplo, eu já passei mais de 2 anos, 2 anos em Gana, né? Então tem crianças que são filhos de amigos meus, né? E eu me pergunto sempre inteiro, até se vocês forem conteúdo lá no começo, de 3 anos atrás, eu cheguei a postar foto de crianças, mas crianças desconhecidas, cheguei a me questionar se eu deveria apagar ou não. Também não apaguei, porque eu acho que faz parte da minha história, eu não sou um personagem construído, o que eu compartilho por ali é justamente o que eu vou aprendendo, né? Então eu quis deixar até com uma memória de como eu mudei, como eu aprendi, como eu revisitei alguns conceitos. Eu acho que, pensando de uma forma rápida, assim, para mim são 3 pontinhos importantes. Acho que o primeiro deles, sim, se são crianças, é pedir autorização dos adultos presentes. Isso acho que com certeza, porque, de novo, aquilo, né? Não faça com os outros que você não queira que faça com você. E aí eu não sei se você gostaria que pessoas aleatórias estivessem tirando foto com seus filhos, por exemplo, né? Então, acho que sim, pedir autorização para um adulto, explicando que vai ser compartilhada é um ponto. Existe uma questão que, por exemplo, quando a gente faz stories, tem vezes que aparecem na criança, eu coloco emojizinho, sabe, na frente da criança, coloco uma carinha ou alguma coisa para não mostrar a cara, para não identificar a criança. Agora, se for para postar a foto em si, acho que um ponto super importante é a mensagem que você vai passar com aquela foto, né? O que você vai escrever? Você quer colocar essa foto para reforçar todos esses estereótipos ou para se reforçar como o herói ou a heroína branca, né? Como a pessoa que tá ali? Ou porque você simplesmente quer contar a sua história ali, né? Ou porque aquelas crianças são importantes com você, para você. E aí acho que, assim, essas são as 2 coisas práticas de perguntar para os adultos e de pensar como é que você vai contar a história. Mas antes disso vem essa pergunta do porquê é que você precisa postar essa foto, né? E aí tem, sim, essa questão de mídias sociais, que eu, por exemplo, eu posto muita foto de lugares, às vezes eu tô nela, na maioria das vezes, mas não tem uma memória, né? As pessoas não olham para aquilo e veem, nossa, isso é África, porque a gente África não é só elefante, por exemplo, não é criancinha, mas também não é só elefante, né? Eu não tenho foto de elefante de criancinha. E aí, isso gera menos engajamento, sim. Porque acho que as pessoas. É diferente você postar uma foto com a Torre Eiffel, que as pessoas têm memória afetiva, mesmo que não tenham estado lá, né? Mas eu acho que se você quer postar uma foto com as crianças simplesmente para o seu ego, para você se sentir mais gostado digitalmente, etc., eu acho que você pode repensar se é a melhor forma ou não. Agora, se você quer postar aquela foto porque você quer lembrar de uma memória legal que você passou com aquelas crianças, porque elas fazem parte do seu cotidiano, com aquelas pessoas ali, é como você em qualquer lugar aqui, eu tiro foto com os meus amigos, né? São fotos pessoais. Então, acho que vem muito assim, qual é a sua intenção em tirar essa foto verdadeira, honestamente, e a forma como você foi fazer isso, talvez tenha esse cuidado de como é que você está passando essa mensagem, você está reforçando um estereótipo ou não, e tendo, claro, a autorização dos pais. Eu não sei se tem orientações especificamente como a Luísa está nessa indústria, assim, não na indústria, né, mas nessa área do desenvolvimento, não sei se existem recomendações formais, mas pelo menos é assim que eu tento agir. Não, mas eu acho que você falou tudo certinho, é exatamente isso. A gente sempre tem que pedir autorização dos pais para tirar foto de criança, sempre, sempre, sempre. Isso é uma coisa básica, assim. E acho que pensar também, como você falou, né? Se eu tivesse na minha casa no Brasil e quisesse tirar foto do vizinho, da criança do vizinho, eu ia postar isso no meu Facebook, entendeu? Só se realmente fizesse algum sentido, se aquela criança tivesse algo na minha história de alguma maneira, tivesse um contexto, sabe? Então, por que você vai tirar de foto de gente que você nem conhece no outro lado do mundo? Então, isso diz mais sobre a gente do que, né, sobre o continente em si. Eu acho, não sei se a gente vai falar depois sobre recursos, mas acho legal falar agora para lembrar que existe um manual que foi feito, que é o Manual das Redes Sociais para Voluntários e Viajantes. Se você pesquisar em português guia de mídias sociais para voluntários e viajantes, vocês acham? Ele é bem legal. Quero ler. Nossa, demais.
Então, a gente falou aqui de várias problemáticas, né? A gente tocou em alguns assuntos, alguns tópicos que as pessoas precisam pensar, algumas perguntas que elas têm que se fazer antes de fazer o voluntariado, né? Então, a pergunta agora que eu faço para vocês é da percepção de uma pessoa que mora em Gana e de uma pessoa que estuda essa questão do voluntariado na África, né? Quais são as recomendações de vocês para fazer um voluntariado na África de forma responsável? Galera, então antes da gente passar para o próximo tópico, a gente vai encerrar essa primeira parte do podcast sobre voluntariado da África. Fiquem ligados para a semana que vem, quinta-feira, 7 da manhã, como sempre, a gente vai soltar a segunda parte dessa conversa muito interessante que a gente teve com a Carol e com a Luíse. E nessa segunda parte a gente vai abordar mesmo recomendações práticas de como visitar a África de forma responsável, seja fazendo voluntariado, seja fazendo turismo. E também tem aí várias recomendações de conteúdos legais de criadores africanos, de escritores, conteúdos cinematográficos de países africanos. Então, vale muito a pena ouvir. E, como sempre, se veio algum questionamento sobre o que vocês ouviram no podcast de hoje, vai lá no nosso Instagram, @semeumochilãofalasse. Claro que a gente não vai poder falar sobre esses questionamentos no próximo episódio, porque já está gravado. Mas a gente sempre responde lá, e se for o caso, a gente faz um outro episódio também falando sobre as perguntas que vocês fizeram. Esse assunto é um assunto que dá muito pano para manga. Então a gente espera vocês semana que vem para a gente continuar falando sobre voluntariado na África. Obrigado por ouvir a gente e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau!